O país precisa de uma revolução. Precisa mesmo. Os países precisam de uma revolução. Revolução nada mais é do que uma transformação. Dia 17 de setembro de 2024, eu e a minha esposa Pérsia desembarcamos em Portugal. Fomos para a imigração e o sujeito que nos entrevistou, já de meia idade, cabelo branco, ele me fez uma pergunta. E demorou um tempo para ser respondida. Ele só me perguntou com que eu trabalhava. A única coisa que ele me perguntou. E eu disse para ele, eu sou pastor. Ele olhou nos meus olhos e com toda a sinceridade do mundo ele perguntou, o que faz isso? Eu disse, eu sou pastor de uma igreja. Ele falou, tipo padre? Eu não tinha muito tempo e não estava ali para dar uma aula de teologia para ele. Eu falei, é mais ou menos isso, mas não é. Ele perguntou, e como você veio para cá? Eu falei, eu vim para ver nossas igrejas. Ele disse, isso é tipo uma empresa? E eu expliquei para ele rapidinho do que se tratava. Ele carimbou meu passaporte e fez a pergunta para minha esposa. Falou, com que você trabalha? Ela disse, eu sou pastora. Ele ficou ainda mais surpreso e disse, vocês podem casar? Aí eu brinquei com ele, o clima já estava melhor, eu falei, é até aconselhável que os pastores se casem. E ali ele carimbou e falou, sejam bem-vindos, e naquele momento eu entendi que a revolução não é local, a revolução é global. Porque se eu encontro um sujeito em 2024 que não sabe o que é um pastor, as coisas não estão como eu penso que estão. Esse auditório cheio não o impressiona como nos impressiona. As nossas conferências não o alcançaram ainda. Porque lá eu sou mais um. Aqui no Brasil, o sujeito às vezes até muda o nome dele. Você já viu isso? Ele perde o nome de nascença e ele vira Pastor Pedro. Ele não aceita ser chamado de outra coisa. Mas a revolução não depende do meu título, depende do que eu faço. Então, ainda que ele não saiba o que é um pastor, eu sou pastor no Brasil, eu sou pastor na Irlanda, eu sou pastor em Portugal. E você é crente no Brasil, na Irlanda e em Portugal. E diante disso precisamos entender a amplitude da revolução. Que não se limita a um grito desconectado, que não se limita a uma dor pontual, mas ao planeta Terra. África, Europa, América do Sul, América do Norte, Oceania, Ásia. Aonde tem gente, precisa existir um crente. E aonde tem crente, existe revolução. Porque o Espírito Santo por si só já é uma revolução. É parte de Deus oferecida a nós, seres humanos. E nenhum outro Deus fez revolução como essa. Soprar quem Ele é em gente como eu e você, nos permitindo ser cheios do Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo já foi alvo de uma revolução. E diante disso, é impossível ficar parado de braço cruzado, deixando as coisas acontecerem como estão acontecendo. Se eu fui alvo da vontade de Deus, eu levo outras pessoas a viverem a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo está nos falando sobre isso. Muitos erguem a voz, muitos fecham os punhos, muitos se armam de várias formas. Estão mostrando, às vezes, argumentos até violentos para propor revolução. Esses são lembrados muitas vezes pelo sangue que derramaram e pela confusão que geraram.
não contribuem para o país da forma como realmente o país precisa. Eles estão entregando mais confusão do que solução. Mas existe gente que trabalha porque tem fé, não porque tem raiva. Existem pessoas que se esforçam movidas pelo amor, não pelo ódio. Existe gente que persevera, não é porque não quer dar o braço a torcer, mas porque é movido pela esperança em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós não estamos nos movendo para dar uma resposta para o mundo, mas é uma resposta ao que Cristo fez por nós. Nada do que fazemos é para dar uma satisfação para os ímpios, mas é gratidão pelo sangue derramado em nosso favor. A igreja se movimenta não em nível de competição, mas em nível de colaboração. E quando a igreja entende que é colaboradora, quando a igreja entende que faz parte de algo além desse templo, ela sai dessas paredes, ela faz uma transformação de dentro para fora. E essa transformação é a transformação que o mundo precisa. Essa é a transformação que as escolas precisam. Essa é a transformação que os bairros precisam. Essa é a transformação que os países precisam. Crentes fortes, crentes que fortalecem, crentes esclarecidos, crentes que esclarecem, sendo alimentados na igreja e levando o alimento a partir da igreja para quem ainda não é igreja. Isso é revolucionário. Isso é necessário, isso é urgente. Isso vai te fazer um missionário. Se você ainda não é, seja. Compartilhe o que entrega. E aí o mundo vai parar de ter fome da palavra de Deus. O Paulo está falando com uma igreja, está elogiando aquela igreja, está falando, olha, nós estamos orando, nós estamos agradecendo, nós estamos reconhecendo, nós estamos felizes pelo que vocês são. A igreja é elogiada porque é santa, é elogiada porque é séria, e isso é mais importante do que qualquer outra coisa. A estrutura, nem a criatividade dos ministérios foi levada em consideração aqui. A igreja não é elogiada porque ela tem pastores eloquentes, eruditos, intelectuais, robustos no que diz respeito à cultura do mundo, à cultura da igreja. O Paulo está falando, vocês receberam a palavra e estão vivendo a palavra da forma como a palavra tem que ser vivida. E isso faz vocês um exemplo, isso faz de vocês um modelo, isso faz de vocês um norte, isso faz de vocês um padrão, isso faz de vocês motivo de alegria. Aquela igreja não se perdeu na estrutura, aquela igreja permaneceu estruturada na palavra. Aquela igreja não se permitiu ir para um lado que o egoísmo tomasse conta, ou que a vaidade tomasse conta, ou que a competição a caracterizasse. Aquela igreja permaneceu firmada na palavra. E uma igreja que permanece firmada na palavra é a igreja que pode propor revolução para o país. Qual tipo de revolução eu vou propor se eu não fui alvo de algo revolucionário? Se dentro de mim ainda existem as mesmas inclinações que existiam antes de conhecer Jesus? Se dentro de mim não existe uma clareza sobre quem é o Cristo, ou sobre o que o Cristo pode fazer, qual tipo de revolução eu vou propor? Então, o Paulo está elogiando aquela igreja porque a igreja promove uma revolução de dentro para fora. E isso só é possível através de cristãos robustos, desconectados de emocionalismos. É impossível mudar um mundo movido por emoção.